Olá, eu sou Karina, Coach Master da equipe Magro para Sempre. Vamos então para as 8 ferramentas. Preciso lhe lembrar que as batalhas alimentares não são ganhas com esforço, mas com inteligência. Recorde-se também que o seu corpo deseja naturalmente levá-lo ao seu peso ideal, desde que você aprenda a não se intrometer no seu caminho. E ele não deseja a gordura em excesso. E como nós sabemos isso? Pelo experimento em ratos. Na experiência, eles foram forçados a comer até ficarem obesos. E quando se liberou a pressão em cima deles, eles voltaram a comer o que deviam e voltaram ao seu peso normal. O mesmo aconteceu com aqueles que foram forçados a emagrecer passando fome e também voltaram ao seu peso normal quando a comida foi liberada. E se nós fôssemos afetados somente pelos dados biológicos, nós teríamos o nosso peso sempre sob controle. O problema é que o aspecto emocional do ato de comer desempenha um papel muito grande no controle de peso. Os ratos não ficam chateados com o chefe e não se empanturram de chocolate só porque brigaram com o parceiro. Lembre-se também que falamos que assim como podemos controlar aspectos do nosso corpo, como o colesterol e a pressão arterial, mudando de alimentos que ingerimos, também conseguimos controlar o centro da saciedade do nosso cérebro pelas escolhas alimentares. Com base nessas premissas, vamos então para as 8 ferramentas. Eu quero lhe recordar que elas foram baseadas em leituras científicas e 10 anos de experiência lidando com milhares de clientes, tanto online quanto presencialmente. Primeira, crie o hábito de ler os rótulos de todos os alimentos processados que você compra. E não compre alimentos cujos primeiros ingredientes sejam o açúcar, a farinha enriquecida ou refinada, que significa que lhe retiraram todos os nutrientes, e o xarope de milho. Eles são ingredientes que funcionam como uma pólvora para a fome. Segunda, observe nos rótulos de alimentos processados a quantidade de gramas de carboidratos versus a quantidade de proteínas. Na maior parte dos casos, nós olhamos as calorias dos alimentos e acabamos desprezando esse indicador que é muito mais importante. Por exemplo, imagine que quer usar um iogurte como lanche saudável para saciar a sua fome. Observe a quantidade de proteínas versus carboidratos. O que tiver melhor relação deve ser o seu preferido. Menos carboidratos e mais proteínas. Isso é muito mais valioso que escolher comprar porque é light ou diet. Proteínas saciam a fome. Provavelmente você deve estar pensando que vai passar o dia inteiro no supermercado para ler todos os rótulos desses alimentos. Ainda que você no início gaste mais tempo para fazer compras, o investimento compensa. Você aprenderá a identificar aquele que precisa deixar longe do seu carrinho de compras. Se quiser ganhar tempo, você poderá também contar com a ajuda de um coach. E uma observação importante: são considerados alimentos processados aqueles que se encontram longe do seu estado natural. O segredo é consumir o alimento em seu estado mais natural possível. Terceira, vigie a ingestão de carboidratos simples que fazem os nossos níveis de insulina variar mais do que gangorra e a fome subir aos pináculos. A fonte de carboidratos terá que ser, em sua maioria, complexos como, por exemplo, grãos integrais e hortaliças. E por que você deve preferi-los? Porque eles são queimados mais devagar. Eles demoram mais para se transformar em açúcar no nosso metabolismo. Assim, o nível de insulina permanece mais regular e o risco de ter doenças como diabetes diminui também. Eu sei que é uma luta desigual, porque a indústria de alimentos gasta milhões de reais por ano para nos convencer a consumir produtos que incluem carboidratos prejudiciais, como fast food, refrigerantes, salgadinhos e etc. A título de exemplo, segundo o jornal O Globo, a previsão é que a Coca-Cola invista 14 bilhões em propagandas na Copa de 2014 até 2016. Mas podemos fazer a nossa parte. Não deixar que esses alimentos façam parte da nossa rotina alimentar. Não podemos controlar o que eles produzem, mas nós podemos controlar o que nós consumimos. Quarta, não chegue para a mesa com fome. Para isso, eu utilizo em meus clientes a técnica da alimentação de 3 em 3 horas. E sabe por quê? Quanto menos vezes você comer, mais probabilidade tem de se sentir morrendo de fome e levar o seu organismo a ter que estocar gordura. Quinta,
Se você, mesmo comendo de 3 em 3 horas, ainda tem fome, sobretudo quando se aproxima a hora da próxima refeição, você consegue resolver o problema se preparar para ele. Deixa eu lhe explicar. Você se lembra que nós falamos que a luta contra a fome não pode ser vencida pela força, mas sim pela inteligência? Tenha sempre aquela bala na agulha. A sua geladeira e a sua despensa devem ter pelo menos 2 ou 3 tipos de alimentos que ajudem na saciedade. Cenouras baby, polenguinhos e nozes são ótimas opções. Por exemplo, se você comer 6 nozes 20 minutos antes da refeição, você irá eliminar a fome por algum tempo, além de que não terá vontade de comer tanto para ficar satisfeito. A gordura das nozes torna a absorção mais lenta em seu sistema digestivo. Sexta, uma outra ferramenta que eu aplico em meus clientes quando eles dizem que sentiram fome é pedir-lhes que anotem o horário em que eles sentiram a fome. E por quê? Na maioria dos casos, existe um padrão de horários da fome, ou seja, normalmente as pessoas sentem fome todos os dias, mais ou menos na mesma hora. E é muito comum, por exemplo, as mulheres reclamarem que entre as 18 e as 20 horas elas estão morrendo de fome. E se esse é o seu caso, eu preciso lhe fazer 2 perguntas. Primeira, a que horas foi a sua última refeição? Faz mais de 3 horas? Se a resposta é sim, é normal que o seu estômago e o seu intestino estejam produzindo a todo vapor a grelina, o hormônio agressivo da fome. Segundo, o que você estava fazendo nesse instante? Está cozinhando alimentos para a ceia da família? O seu centro de prazer, o corpo mamilar que fica próximo do hipotálamo, está sendo estimulado e fica difícil lutar contra o seu cérebro. E como resolver isso? O melhor remédio é a prevenção de situações futuras. E como eu faço isso? Pedindo para os clientes fazerem uma refeição proteica leve 1 hora antes do horário previsto para a fome. Pode usar como uma fonte de proteínas o queijo branco, o ovo, o atum ou até as castanhas de Pará. Um coach poderá orientá-lo com as quantidades desses alimentos. E para esse fim, a opção de frutas não é uma boa escolha. Sétima, considere usar suplementos alimentares. Nos dias de hoje, grandes indústrias alimentares manipulam os alimentos, lhe retirando o seu valor nutricional original. E não só isso, mas a modificação do processo de cultivo e o uso de agroquímicos. Conservação, transporte, preparo dos alimentos, tudo isso infelizmente torce contra o nosso organismo. E um estudo feito na Alemanha mostra o exemplo do feijão. Em apenas 12 anos, esse alimento perdeu 77% da vitamina B6. Isso significa que temos que comer 10 vezes mais desse alimento para obter a mesma quantidade de vitamina B6, o que significa um desequilíbrio nutricional ou quilos de gordura extra no nosso corpo. Nós não temos escolha e existem alguns muito bons no mercado. E esses suplementos precisam atender a algumas características específicas. A primeira é ser registrado pela Anvisa, que é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil. Segundo, não ter menos do que 150 calorias e nem mais que 250. Terceiro, ter uma quantidade de gorduras que não ultrapasse em 30% do valor calórico do produto. Quarto, ter em torno de 50 gramas de proteína por porção. Agora vamos para a 8ª e mais importante ferramenta. Crie uma atmosfera de apoio. No caminho para a reprogramação do seu corpo, ter um familiar que apoie e um profissional que oriente as suas escolhas aumenta em 88% as suas chances de ter sucesso, porque ele monitora o seu desempenho. E esse é o papel de um coach, um treinador. Uma dica final: se por acaso atacar aquela lasanha suculenta no almoço do domingo, ou aquelas delícias de doces que nos fazem salivar só de pensar nelas, lembre-se de uma coisa: pior do que o erro é insistir nele, sabendo que isso está errado. Você não tentaria sair de um buraco em que acidentalmente você caiu, cavando mais para baixo, não é verdade? Pense nisso. Desde que retorne rápido ao caminho certo, não irá muito longe no caminho errado. É isso aí. Espero que essas 8 ferramentas o tenham ajudado a entender como lutar inteligentemente com a fome, o inimigo número 1 dos regimes. Ao aplicá-las, você estará certamente no caminho para a reprogramação do seu corpo,
para que este lhe peça as coisas certas para emagrecer. Fica claro que nós não podemos lutar com o nosso cérebro pela força e esperar ganhar. Você também precisa saber que as pessoas não falham nas coisas que elas tentam. Elas desistem antes que tenham as habilidades necessárias para atingir seu objetivo. Todos os objetivos na nossa vida que envolvem performance, desempenho, implicam conhecimento, consistência e persistência. Deixe-me te explicar. Se eu jogar cara ou coroa com uma moeda, as chances de acertar são de meio a meio, porque não tem desempenho. Se você quiser aprender a tocar guitarra profissionalmente, as suas chances diminuem drasticamente, porque dependem do seu desempenho. E desempenho é e sempre será baseado em conhecimento e treinamento. Por isso, você precisa de um treinador, um coach. Ele irá monitorar o seu desempenho. Se ainda não respondeu à pesquisa que nós falamos, você encontrará o link aqui próximo do vídeo. Também ficarei muito feliz se você deixar o seu comentário, sua pergunta aqui embaixo, no campo comentários. Você poderá também responder ao e-mail que você recebeu. Sucesso e até breve!